Recording is on. Então vamos recording. Alguém mais que domina um pouco, poderia gravar também, só para a gente ver se funciona a gravação de todo mundo? Eu não sei. Eu sou tão descolada que não sei muito bem. Eu estou usando o celular. O celular não aguenta, não. Já pega fogo na aula. O celular é difícil, né? Eu também estou usando o celular e também não sei gravar. Yugi, me ensina aqui. Eu abro na tela. Tem os três pontinhos. Iniciar gravação, salvar o arquivo, gravar apenas, salvar o arquivo. Iniciar a gravação. Aí ele vai salvar no meu Downloads Fator Brasis Perfeito. Ok. Aí pergunta assim: permitir que o app tenha acesso a essa guia? Sim, né? Yugi? Sim, isso. Recording is on. Começou a gravar para mim também. Então, vamos descobrir que esse mundo moderno pode funcionar. Quem entrou por último foi a Lê Quietinha. A Lê Quietinha está aí. Beijo, querida. Aí, todo mundo. Perfeito. Então, eu vou começar, tá bom? Ok. Me digam, aquela velha experiência, se estão enxergando a tela. Aqui. Toda não. Toda não. Como é que eu vou conseguir? Estou enxergando. Espera um pouquinho que agora ela abre, mas tem uma coisa aqui que eu tenho que tirar da frente. Agora, entrou? Entrou. Ótimo. Sim. Então, vamos lá. Aqui estamos nós. Hoje vamos ver se tiramos outra foto bonita, hein? Quando uma pessoa vê todo mundo aparecendo, a gente tira. A proposta de sempre, eu sempre lembro: use e abuse do seu talento, da experimentação e da escolha individual. Tá? Abre essa janelinha, essa porta, para que possa criar sem parar. Hoje, de novo, nós vamos fazer aquele túnel. Eu peço que vocês, querendo falar, abre o áudio e sai falando. Aqui são nossas técnicas. Lembrem de ter lápis e papel na mão, porque deu uma ideia, anota. Aqui, hoje nós vamos trabalhar uma lenda de Teresópolis. Vamos trabalhar a ferramenta Fator Brasis, Patrimônio, Folclore e Arte. Vamos olhar com carinho brinquedos e homens. O que será que a gente trata nesse assunto? Eu vou deixar suspense. Vamos lá. De novo, só convidando vocês, a inspiração está em toda parte, mas a verdadeira arte nasce quando o artesão olha com a alma. E o seu jeito de olhar, o seu jeito de ler o mundo é o que transforma a referência em algo único. Estou vendo isso em vários trabalhos, vocês estão muito bem. Então, hoje nós vamos falar de uma lenda. Antes da lenda, vamos só dar uma olhada a quem é o Dedo de Deus. A formação do Dedo de Deus foi durante o ápice da luta titânica. A fúria de ambos gerou um impacto colossal que esculpiu uma rocha, criando a forma distintiva de uma mão com o dedo indicador apontando para o céu. A mão da montanha ficou para sempre como testemunho do poder daqueles seres e do grande conflito que decidiu seus destinos. Será que foi assim a formação do Dedo de Deus? Surgido de uma luta titânica? Mas, primeiro, vamos falar geologicamente. O Dedo de Deus é um pico de granito de 1.692 metros de altitude, tem forma cônica e é resultado de milhões de anos de erosão. A Serra dos Órgãos é um imenso bloco de granito que foi lentamente esculpido pela ação da chuva, do vento e das variações de temperatura.
As fraturas naturais da rocha foram sendo ampliadas com o tempo. Então, o que nós temos aqui? Uma história geológica e uma ideia de formação de dedo de Deus, que é o começo da ideia de uma lenda. Que lenda é essa? É uma lenda indígena, tupi-guarani, que diz que o conflito entre os cacupês e os curupiras resultou na formação do dedo de Deus no Parnaso, certo? Então, é o conflito entre cacupê e curupira. Curupira ou curupira? Um dos dois. Então, é este conflito que formou o dedo de Deus, segundo o povo indígena. Então, nesta lenda, quem são os cacupês? São os guardiões do que é plantável, da plantação, de quem precisa cultivar algo para comer. O cacupê, o termo significa verde por trás do morro na língua tupi-guarani. É a personalidade e a função dos cacupês, protetores das áreas cultivadas. Eles são menos agressivos que o curupira e são focados em agricultura e nos roçados. Onde eles moram? Nas bordas das florestas, áreas de transição entre mata e cultivo. Tá? Deu para dar esse olhar sobre o cacupê? Agora vamos olhar os curupiras. Eles são guardiões da floresta virgem. O nome significa corpo de cobra ou corpo pintado. Também são conhecidos como demônio da floresta. Como que é sua personalidade e função? Protetor da natureza intocada, extremamente agressivo com invasores, faz as pessoas se perderem com o assobio, tem poder de controlar animal, plantação e ressuscita animais, e seu habitat é na floresta densa. Então, como nós vimos, essa lenda diz que cacupê e curupira, brigando, acabaram criando o dedo de Deus. Cacupê, de um lado, plantação, agricultura, cultivo, sobrevivência organizada, desenvolvimento, enxada, milho, fruto, semente cultivada. Curupira, do outro lado, floresta intocada, preservação, natureza selvagem. A gente só come o que aparecer na natureza, conservação, as pegadas invertidas, animais selvagens e fogo. Tá? O conflito deles traz mais um olhar para a gente, do ponto de vista, né? Vamos sentir a história para contar com as nossas mãos. Então, olhar o que a gente pode apreciar do cacupê. Cores terrosas, marrom, laranja, amarelo, materiais, palha, bambu, fibra de milho, símbolos, ferramenta, frutos, animais selvagens. Do outro lado do curupira, cores, vermelho, verde escuro, preto, materiais, madeira nativa, penas, sementes, símbolos, pegadas invertidas, animais selvagens. O dedo de Deus entra como elemento unificador. Ele tem posição central. Seu significado é o marco do conflito, lembrete do equilíbrio entre cacupê e curupira. E as cores do dedo de Deus, segundo uma leitura, tons de cinza azulados, como a pedra real. Então, com essas informações, deixa eu ver se a gente tem. Ainda temos mais uma informação. Que cenários podemos contar essa história? Então, aqui vem, né, uma maneira de decupar a história: o início da briga, o clímax e depois a paz conquistada.
No início da briga, Cacupé expandindo plantações para a floresta, Currupira defendendo o território, animais fugindo assustados. O clímax, golpe final que molda a montanha. Energias opostas colidindo, nascimento do ícone geográfico. Cena 3. A paz conquistada. Os dois lados aceitam seus limites, o dedo de Deus como fronteira natural e a harmonia entre o cultivo e a preservação. Então, vejam que, gente, olha, o que é importante mostrar aqui, né? Que uma lenda que se conta de Teresópolis desdobra em a gente identificar o personagem, achar a personalidade dele, a função dele, o habitat, né? Decodificar cada personagem, ver os valores paralelamente de cada um, ver como o dedo de Deus, que é o elemento unificador, entra nessa história e conta-se a história por algumas cenas. Nós podemos fazer isso com qualquer história, lenda, conflito, o que tiver de processo histórico que tem uma história dentro da história de Teresópolis. Então, vamos lá. Antes de eu falar alguma coisa, veio alguma ideia de alguma peça com alguém? Se veio, abre o microfone e fala, assim, bem rápido, a primeira ideia que veio na cabeça. Estou sozinha aqui? Tem alguém que tem ideia? Estou sozinha? Não estou sozinha, não tem ideia. Nenhuma ideia? Não, vamos trabalhando, aí aparecem as ideias. O importante aqui é a gente decupar uma história inteira, identificando cada parte dela para a gente ter profundidade, porque isso que vai transformar a nossa peça em única. Eu não sei se eu ainda estou... eu ainda estou compartilhando? Não. Não, aqui Não. Está Pra mim, não. compartilhando, sim. tá, aqui tá. Entrou? Sim. Todos Sim, mas tá bem pequeno. O meu está normal. O meu eu está normal. posso sair e voltar de... Não vou sair para cair, mas eu vou compartilhar de novo, porque agora eu já aprendi. Clico aqui, clico aqui, clico aqui. Aí eu pego... Ai, coitado. Aqui. Aqui, ela também caiu. Aqui. Aqui. Apareceu? Apareceu oficina de criação. Aí volta para a página 0. Ele é assim mesmo. Tá. Então eu vou avançar, tá? A gente trabalhou uma ideia para que ela tenha profundidade e agora vamos dar sugestões de algumas peças que possam ser criadas a partir dessa ideia e a partir do aprofundamento dela. Então, vamos lá. Pode ter uma escultura em biscuit com o conflito congelado, na forma do dedo de Deus e dois seres atracados ao dedo de Deus. Pode ter um quadro em fibras naturais, à mão da criação, usando cipó, palha, semente, tinta natural, criando um relevo texturizado, mostrando a mão divina emergindo da montanha. Podemos ter um boneco de pano com identidade, Currupira com retalhos vermelhos e Cacupé com folhagens verdes. Podemos ter uma mandala de sementes mostrando o equilíbrio da natureza, com sementes da região. Cada elemento representa uma das duas forças, mostrando a harmonia. Podemos ter uma miniatura em cerâmica que conta a história. Uma base representando a montanha, com o dedo de Deus em destaque, e as figuras míticas em escala reduzida com pigmentos naturais. Podemos ter uma pintura em telha colonial,
cada ser com suas características e a montanha também. Podemos ter uma peça de madeira, o grito da montanha, representando o conflito. Ou um móvel de fios e elementos naturais, com galhos, pedras, fios coloridos, criando a escultura suspensa, que representa o movimento do conflito, a luta, a guerra. Podemos ter um bordado em alto relevo, um bordado tridimensional, para criar o dedo apontando para o céu com o relevo que parece sair do tecido. Ou uma caixa surpresa com madeira entalhada. Uma caixa joia com exterior esculpido com a serra e, ao abrir, revela o conflito mítico em uma miniatura dentre os dois seres em madeira. Podemos ter um painel de filtragem natural, criação da cena toda em lã casada, com aquela aparência de nuvem e névoa que envolve o dedo de Deus e os dois seres. Podemos ter uma aquarela do conflito, revelando um momento da lenda, ou abstrata, revelando um novo equilíbrio que surge do conflito. Um jogo americano em patchwork narrativo. Cada quadrado do tecido conta uma parte da história, da floresta até o golpe final. Podemos ter bonecos de fibra natural articulados, as duas figuras feitas articuladas para posar em diferentes cenas. Podemos ter um relicário da montanha, uma caixinha em miniatura contendo fragmentos da lenda, pedrinha, miniatura dos personagens, tudo em escala reduzida. Cada uma pequena joia. Podemos ter um relevo narrativo em gesso, molde da silhueta do dedo de Deus em alto relevo, com as figuras mitológicas em baixo relevo ao redor. Adicione pó de mármore ao gesso para dar uma textura de rocha. Tudo isso, aquela ideia pode estar nos trazendo todas essas possibilidades e todas as que vocês pensaram. Então, lembrem, uma lenda pode ser desdobrada, aprofundada, e você puxar um gancho dela, uma referência, ou puxar a própria história. Agora surgiu alguma ideia? Mônica, eu tive uma ideia de usar um galho de uma árvore que a gente pode pegar em qualquer lugar na rua, colocar uma mandala suspensa nesse galho com as cores do Pacupê e do Curupira. É. E a mandala com essas cores, e em vez de botar aquelas franjinhas para baixo, coloca as franjinhas prendendo no galho. Sim, é muito interessante. Pode até ser feito um galho na própria peça, né? Um galho? Com a própria peça, com a própria barbante, com o material que você for utilizar. Também, mas a tua ideia está ótima. Mais alguma ideia? Até agora não. Ótimo. Então vamos continuar. Quem tiver ideia, vai anotando, tá bom? Então vamos lá. Vamos à ferramenta Fator Brasis. Como eu tinha contado, é uma forma de identificar, mapear um território. Hoje nós vamos trabalhar a rede de informação patrimonial, folclórica e artística. Então vamos lá. Destes temas, patrimonial, folclórica e artística, tem algum que fala com o seu coração, que é um tema que mais te interessa? Vamos lá ver. Se tem um tema, anota, porque depois surge a ideia. Em relação ao folclore, você sabe sobre lendas, causos, cantigas locais de Teresópolis? E tem festas tradicionais, danças ou crenças que vêm de avô, dos griots, dessa turma toda, contados boca a boca até a nossa geração? Quais são os santos padroeiros da nossa cidade? Quais são os trajes, os brinquedos que caracterizam a região?
Qual é a culinária local predominante? Aliás, nós temos. O que se come todo dia nas refeições? Quais são os tipos de bolo que caracterizam Teresópolis ou salgados? Quem faz na região os melhores pratos, os melhores quitutes? Quais são as bebidas características da região? E do ponto de vista do artesanato, o que a gente sabe sobre os artesãos do passado? Quais são e o que fazem os artesãos de hoje, de Teresópolis? Há trabalhos com cerâmica, tecido, fibras, madeiras? Alguém tem algum trabalho antigo que faça referência a esse processo do fazer artesanal de Teresópolis? E do ponto de vista das expressões artísticas, né? Das 7 belas artes, sobre livros, contos, poesias, o que a gente conhece de quem se destaca hoje ou quem se destacou no passado? Na música clássica, popular, no teatro, no circo, na dança, na pintura, nas artes visuais, os cantadores, os curandeiros, o que a gente sabe das expressões artísticas deste lugar? E as personalidades? Um pouco das personalidades a gente trabalha na rede de informação anterior, que é a rede da história e da economia. Mas aqui a gente olha de novo aquelas que têm o seu trabalho artístico ou nas 7 belas artes, ou algum reconhecimento que se dá até para uma personalidade mais esotérica, ou bizarra, ou curiosa, que frequenta o imaginário de quem vive nessa cidade ou viveu. E do ponto de vista do patrimônio, tem bens tombados na cidade? Ou tem bens que vale a pena que sejam tombados? Você conhece algum? Há construções que primam por sua arquitetura ou por sua forma? Existe preocupação urbanística em alguma área dessa cidade? Quais as construções locais mais importantes? E a religião? Quais religiões nós temos aqui em Teresópolis? E, em especial, as festividades. Quais são as datas das festividades civis, religiosas e outras comemoradas ou que só acontecem aqui? O que você sabe dessas informações? Como a gente já deu algumas oficinas aqui em Teresópolis, a gente já tem informações, mas a oficina em si, ela faz perguntas e nós vamos correr atrás das respostas, tá? Você pega um tema que você gosta, por exemplo, eu gosto do tema expressão artística teatro em Teresópolis e vou pesquisar até que começa a surgir informações. E aí você usa no seu artesanato. Então, anotem o tema que mais fala com vocês. É patrimônio, é religião, é artesanato, é o folclore? O que te encanta? Tá? E se já surge alguma ideia, sempre anota. Essa é a parte que a gente mais gosta, que anotem as ideias. Então, vamos falar um pouco das lendas. Sempre que a gente dá oficina, tem gente que fala, tem lendas indígenas do Paquequer. Eu não achei, mas sempre falam. Eu gostaria, talvez, se a gente tiver alguma chance de mais pesquisas, de conhecer. Essa lenda que eu falei para vocês, né, do Cacupê e Curupira. Depois, nós temos as 4 lendas que estão representadas no quiosque das lendas, no Mirante da Granja Guarani. Essas 4 lendas são a moça que saiu para procurar marido, o Anhangá e o caçador, o dilúvio e de como apareceu a noite. Elas estão no PDF aqui embaixo, que eu estou pondo para vocês pesquisarem. Eu posso depois passar o PDF. Eu tenho o PDF, eu passo o PDF no grupo, nem precisa entrar por aqui, tá? Mas vale a pena, porque é a partir dessas lendas que foram feitos os trabalhos
em todos os azulejos do quiosque das lendas. Ok? Vamos lá. Aqui, outras lendas da Serra. Né? Isso se escuta e eu estou pondo, tudo tem que ser checado. O Dedo de Deus, a formação rochosa, um dos principais cartões postais do município, é vista como um presente de Deus para proteger a cidade, que abençoa aqueles que a observam com fé. Então, esse é um olhar sobre o Dedo de Deus que é tratado como lenda. O lobisomem da Serra. Um homem que se transforma em lobisomem nas noites de lua cheia, vagando pelas trilhas de Teresópolis, e que só pode ser salvo se alguém arrancar um fio de seu cabelo. Que horror! Mas está na literatura como lenda de Terê. E, bom, a noiva fantasma tem em todas as cidades. Uma noiva que morreu de um acidente trágico e aparece em Teresópolis, sendo a sua aparição um presságio de boas notícias. O cavaleiro sem cabeça. Um cavaleiro que vaga à noite nas estradas de Teresópolis procurando a sua cabeça perdida. Veja quantas possibilidades a gente tem de passear pelas lendas. O tesouro perdido. Um tesouro escondido nas montanhas de Teresópolis por piratas e aventureiros, atraindo caçadores de fortuna. Eu nunca tinha ouvido essa história. Ou a bailarina da cachoeira. A história de uma jovem bailarina que dança ao som das águas da cachoeira esperando seu amado músico. E a lenda da história dos tropeiros? Tem fontes que citam uma lenda relacionada ao caminho do ouro que passava pela região de Teresópolis. Lembra que nós falamos isso na aula passada? Realmente, nós somos um dos caminhos do ouro. Então, essa é a da Santinha do Pau Oco, que também tem pelo Brasil inteiro essa lenda. Mas Teresópolis era um dos caminhos do ouro que vinha de Minas. A lenda surgiu porque havia um pedágio perto do garrafão, daquela curva que eu morro de medo desse acidente, onde os tropeiros eram obrigados a parar para a contagem do ouro. Eles traziam santas de madeiras ocas preenchidas com ouro, e o ouro dentro da santa não pagava pedágio, pois os soldados não sabiam que a imagem era oca. Essa história a gente ouve também em outras cidades, mas por que não alguém narrou como sendo ali no garrafão que se pagava o pedágio? É interessante a gente trabalhar esses temas. Vamos lá. As fontes também... já foi, essa é a do Pau Oco. Que religiões nós temos aqui em Teresópolis? Nós temos a católica, com os padroeiros, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila, cada um tem sua data. Nós temos mais igrejas para inserir aqui, que não sejam... ou religiões, perdão, igrejas tem várias. Religiões que a gente não inseriu, eu preciso sempre de ajuda. E temos os terreiros, candomblé e umbanda, e aqui o povo que veio foi o bantu ameríndio. Então, aqui as imagens de algumas das nossas igrejas, e a gente pode trabalhar, quando a gente tem esse olhar religioso sobre o nosso artesanato, com quaisquer uma das figuras ligadas a Teresópolis. Sobre as festas, né? As atuais, vocês que me ajudem nas festas, porque para mim é muito difícil. Muda a gestão, muda a festa, eu nunca sei o que a gente pode colocar, né? As tradicionais que tem, a do Santo Antônio, São Judas Tadeu e São João. Aliás, e ninguém sabe mais o que aconteceu com elas. E as atuais que eu sei que tem é a tal da Teresa Cristina e a do carro antigo. Se vocês sabem mais, a gente vai anotando, porque precisa atualizar essa, porque a gente também pode representar... Tem a festa de Santo Antônio, que é uma semana,
que Tem fica a de lá Santa- na igreja. Ela, é Olha, verdade, ela está tendo. Então, está aqui embaixo. Essas eram e, às vezes, deixaram de acontecer em alguns anos, Tá. mas elas acontecem, é verdade. E da festa de Santa Teresa, que é grande, quase uma semana, agora em outubro. 15 de outubro. Perfeito, eu ponho aqui. Eu pensei que essa de Tereza Cristina fosse o Festival de Tereza. É o Festival de Teresa, mas da Teresa Cristina. Perfeito, é o que chama Festival de Teresa. isso. Sim, mas tem- da festa da Igreja de Santa Teresa tem uma semana. Era legal a gente pôr as datas, né, para poder fortalecer essa tela, porque está muito Porque bom. aqui, Santo Antônio é 13 de junho, Santa Teresa é 15 de outubro. Ah, perfeito. E tinha São aquela João, festa 24 de junho, sendo que no bairro de São Pedro também tem a festa de São Pedro, daquela igreja de São Pedro. Tá mais fraca, mas tem essa festa lá. Perfeita, mas vamos colocar. E aí até eu fiz pesquisa atual de novo, mas eu não sabia qual está suspensa, qual não, a dos imigrantes, né? Que parou de ter. A do chocolate, que tem todo ano. Nós precisamos. Tem a Chocoserra. Teve esse ano. Quem que gosta de festa que pode nos ajudar a fazer essa tela? Nós já tivemos a de São Patrick também. Ah, São Há uns Patrick. São Patrick. Há uns 2 anos atrás teve a de São Patrick, que era Tudo maravilhosa. importado dos também. Estados Unidos, ridículo. Em março. Oi? Não, Eu falei que tudo é importado. Ela parou de ter. Bom, vamos anotar, tá? Tá. Junho, certeza. Eu não ouvi. A Pocan, acho que é em junho, não tenho certeza absoluta. Perfeito. A gente acha as datas. É porque elas são as atuais agora, né? Não, a festa da Pocan já era antiga. Inclusive, quando eu estava trabalhando, eu participava com os alunos das escolas do interior. Aí ela ficou, acho que o governo do Vinícius não teve, e o Leonardo resolveu fazer. Voltou. Isso. Entendi. Então, vamos. Um pouco dos azulejos, dos ladrilhos em Terê. Como a gente tinha mostrado, né? Eles estão no quiosque das lendas, lindamente representados, apesar de que ali precisa ser restaurado. Mas você passeando lá, e se nós formos fazer nosso passeio, vamos ter um bom momento lá. A gente tem vários ladrilhos, vários azulejos. Outros locais que tem, Hotel Várzea, Fonte Amélia, Quiosque das Lendas, Casa de Portugal. Diz que na Escola Higino também tem. Fonte Judite. Fonte Judite, está aqui. Casa da Memória, Igreja de São Judas Tadeu, Colina dos Mirantes e Hospital da Beneficência Portuguesa. O Henrique, nosso guia querido, ele fez um trabalho sobre os azulejos, ele me prometeu, mas ainda não me mandou. E existe com o Arthur, que é aquele outro nosso guia amigo, ele tem o contato da Silvia, sobrenome eu não sei, que é uma pesquisadora do Rio, que estudou os azulejos de Terê. Eu gostaria de trazer, porque é uma riqueza muito grande. E é histórico, é essencial para a nossa história. Então, vamos adiante, vamos falar dele. Esse segundo quadradinho aqui de foto é da onde, você sabe? Eu acho que é da Amélia, vou mostrar. Ah, tá. Eu achei ele interessante. Fonte Amélia. Fonte Amélia, né? Eu lembro que eu tirei só para fazer bonitinho aqui. Então, vamos lá. Aqui, olha. Ela virou patrimônio do pessoal do condomínio que construíram atrás dela. Antigamente tinha água nas 3 bicas, agora não tem mais. Não tem? Muito pouco.
Sério? Eu pegava água ali também, eu morava na Jorge Lócio. Acabou. Que tristeza. Ah, Que horror. absurdo. Então, olha, gente, aqui nesta casa no alto, uma aluna nossa fotografou lá atrás, tá vendo? À esquerda, tem uma fonte dentro desta casa com ladrilhos maravilhosos. E ela falou: vou te mandar o endereço, e nunca mandou, só mandou as fotos. Então, é aqui no alto. Talvez vocês conheçam essa casa. Está vendo o edifício lá atrás? Dá para ter um parâmetro aonde é. Outra que ela fotografou, que virou loja de corretores, esta também tem azulejos espetaculares. Então, vamos lá. Agora, falar um pouquinho de patrimônios tombados. Eu também, essas informações são sempre meio díspares. Num documento você encontra uma, em outro você encontra outro. Mas, assim, a gente tem alguns já tombados pelo Rio, outros tombados pelo Nacional e alguns pela Prefeitura. Então, os principais e que a gente conhece são a Mirante, que é o quiosque que a gente vai visitar, o Mirante Granja Guarani. A Taberna Alpina tem um painel com patrimônio, né, não sei se são azulejos, mas com algum trabalho antigo, fotos antigas. Ela é, de certa forma, tombada. A Casa da Memória Arthur Dalmaço, que vocês conhecem. A Casa das Irmãs Perry, talvez seja uma dessas aqui, viu? Isso é uma pesquisa que a gente deve fazer. O próprio Higino, o Várzea Palace Hotel, que virou estacionamento abandonado, o Lago Iaci, que secou, o Hospital da Beneficência Portuguesa, foram tombados os azulejos. Posso falar um pouquinho? Lógico! Quando meu pai ficou internado lá na Beneficência Portuguesa, eu desci para conversar com a assistente social. Gente, tem uma parede com os azulejos maravilhosos. Ai, eu quero foto. É lá embaixo. Cada um maravilhoso. Eu, na época, não estava com cabeça para tirar foto, mas vale a pena ir até lá e fotografar. É uma parede inteira maravilhosa. Maravilha! É lindo. Muito bom. Bom, depois nós temos o Colégio Ginda Bloch e a Praça Nilo Peçanha, que é dita como arquitetura de Oscar Niemeyer, feito por um terceiro, que não teve tempo de ser reconhecido por Niemeyer. Esse também a literatura não chega à conclusão. Temos o Castelinho, que foi revigorado e abandonado de novo. De novo, tá? Virou museu de novo, tadinho. Acabou Acabou, não funciona mais nada lá. Não, mas ele foi repintado todinho há 4 anos. Eu falei, vamos relançar. E aí fechou de novo. Porque o intuito dessa pintura deles é para funcionar como casa de festa, mas eu acho que nem isso funcionou. Ai, que aflição. Depois, a figueira centenária da Baltazar da Veiga tiraram, né? Disseram que ela apodreceu, não foi? Ela era tombada. Pois é. Não é Baltazar da Silveira, não? Ih, Baltazar da Veiga não é Baltazar da Silveira? É a Praça de Santa Teresa, né? Então é Silveira. Então é Silveira. Quem que escreveu Veiga? Essa é a Rua de São Paulo. Vamos lá. Da Estrada de Ferro, a gente tem a Ponte Sloper, a Passarela da Rua São Francisco, o Túnel da Beira-Linha e a Cascata Guarani também, tudo abandonado. E tem ali a parte, dá para ver também no Parque Nacional, dá para ver um pedaço dela, antes da Rua Sloper. Qual? Lá no Soberbo. Naquela ponte, a gente consegue ver um pedaço. Eu não escutei o começo, cortou. O que a gente vê lá? Na ponte do Parque Nacional, dá para a gente ver um pedaço da linha de ferro. Ah, da linha de ferro, sim. Será que ela é tombada? É. Dá para ver. Do Parque Nacional. Mônica, sabe, para mim, o prédio dos Correios, lá debaixo da reta,
ele também era tombado. Qual dele? Esse O que principal, aquele maior. Do lado do estadual, né? Mas eu acho que Do não lado do estadual, isso. Ah, tá. Precisamos investigar, porque às vezes é municipal, é estadual, e você não acha o documento. Mas o Arthur tem todos os documentos e eu acho É que porque eu o meu não. marido trabalha no correio, então ele falou que aquele prédio não pode botar nem um prego na parede, Ah, porque é então com tombado. certeza, quando não pode pôr prego, é. É. Eu vou anotar, vou passar aqui sim. Perfeito. Então, olha, veja tudo que a gente tem de patrimônio que a gente pode colocar, ou abstratamente numa pintura, ou objetivamente num pendurador de chaves, ou onde a gente quiser, nós podemos trabalhar com biscuit, trabalhar com madeira. Cada um desses representa nosso território. Aqui, ó, tombados em Terê. Vamos ver se ela entra. Ah, não, aqui já é a lei dos água. Esses aqui tombados é o prédio da prefeitura, é da lei. Esses aqui são pela lei de Teresópolis. Os anteriores podiam ser estaduais ou federais. E aqui é Teresópolis. Silhueta da Serra dos Órgãos. Quem quer falar? Não, então sigo. Espelho d'água do lado do Lago Comari. Eu nunca vi tombar um espelho d'água do lado do Comari. Tudo bem, mas é tombado. O gramado do Comari, a floresta do Jacarandá, que eu desconheço, a Pedra da Tartaruga, a Mulher de Pedra, o Rio Paquequer, o Rio dos Frades e as nascentes de águas de fontes públicas. Vejam, tudo isso é indispensável à história, à beleza e ao meio ambiente, mas são estranhamente tombados, porque Mulher de Pedra nem tudo pertence a Teresópolis. Então a gente tem que ver com carinho todas essas. Mas é importante saber que a gente pode fazer um trabalho a partir deles. Bens preservados em Teresópolis. Então, a gente vai lá. Palacete Granado, Igreja Nossa Senhora da Conceição, Matriz de Santa Teresa, Matriz de Santo Antônio, Capela de Santa Rita, Capela do Sítio Seio de Abraão, Capela do Sítio Assunção, Capela do Colégio São Paulo, aqui alguns colégios, Casa de Cultura Adolfo Bloch, Castelo Montebello, prédio da Fundação, Castelo é o Castelinho, né? Prédio da Fundação ProArte de Teresópolis, Casarão de José Francisco Lippe, Toca da Cigarra, que eu também não sei onde é, Casa do fotógrafo e etnólogo Mário Baldi, eu vou falar dele adiante, Palacete da Quinta Lebrão e Fazenda Vista Alegre. Então, isso é tudo importante para a gente pesquisar. Aqui fala Castelo Montebello medieval e fala também Palacete da Quinta Lebrão Castelinho. São duas coisas que também é importante identificar quem é quem. Mas vamos adiante. Aqui tem esse trabalho à esquerda no Palacete Granado, né, em ferro ali na entrada, que é muito legal. Aqui do Higino. Yubi, ainda contam a história do Higino no próprio espaço? Acho tão lindo. Lá o pessoal está preparado para falar um pouquinho só, assim, os funcionários, né? Mas não tem uma ação de turismo cultural lá, não. Não, porque tinha esse painel, depois eu sei que tiraram, estragou, depois puseram outro, eu não sei o que aconteceu. Esse é um cartaz bem pequeno que tem lá na frente, perto da saída do estacionamento, tem um cartaz parecido com esse. Então, ele tinha sido danificado, e aí tiraram e falaram que iam pôr de novo, mas eu não tinha visto. E é importantíssimo a gente trabalhar também, além de ser uma arquitetura única, né? É. Vamos lá.
Agora, falando um pouco dos mirantes, né? Aqui a gente tirou no Google Maps, para vocês verem, vários mirantes que a gente tem na cidade, também abandonados, né? Então, a gente tem o do Soberbo, Granja Guarani. O do Soberbo não é em Teresópolis, é em Guapimirim, mas tudo bem. É nosso, porque está na nossa estrada. Granja Guarani, o Quiosque das Lendas, o da Colina, a Mulher de Pedra, o mirante dela. Esse mirante, pelo menos tem um na estrada Telefri, que é totalmente abandonado, tem o mirante de Vieira, que está cuidado, e diz que tem outros, o Olegário Bernardes, que eu não conheço, e o mirante Borandá. Então, para a gente também conhecer mais e pesquisar. Aqui, né, no Mirante da Colina, Quiosque das Lendas, está vendo? Vários azulejos estragados. Esse aqui no cantinho à esquerda embaixo é o da Colina, o Mirante da Colina, ele tem todas as explicações a partir dele. Esse Roberto da Silveira, vocês conhecem? Ele é na curva da Feso, aqui na Feso, que é aqui na... Como é que chama essa? No Prata. Quando Não, ali ainda é Vale Paraíso, não é? Você vai entrar no Prata por ele, né? É na no curva limite do Vale do Paraíso. Deveria ter um ponto de parada de ônibus, de turismo, de carro, para a gente poder observar dali, que é espetacular. Mas só já terem revitalizado, isso já é interessante. Sim. Que ele estava bem podrinho. Aqui, né? Esse é o Quiosque das Lendas que eu vou passar para você. Aqui é na pousada Tereparque, que nós também podemos ir passear nela. Olha cada coisa linda que tem de azulejo. E agora nós vamos olhar um pouquinho as fontes. Também, eu peguei no Google Maps algumas, e aqui, Fonte da Saúde, Tijuca, Perpétuo, Sete Tanques, Brahma, Granja Guarani, Alexandre Fleming, Santa e São Sebastião. Nós temos que foram recuperadas a Judite, a Santa Ângela e a Amélia. Amélia, mais ou menos. Menos mais, né? Porque ela está aí já com uma cara de desfalecendo. E aqui tem essa Taumaturgo, que eles recuperaram de um jeito lindo, essa verdinha, né? Não dá nem para ver o que ela tem ali naquela placa. Né? Mas são fontes e são todas históricas. Esses bairros têm muitos anos, todo mundo ia beber, levar a água para casa a partir dessas fontes. Aqui é a fonte do Tereparque. Vejam que interessante, nós também vamos visitar. Aqui, um pouquinho da fonte Judite, de como ela já foi. Aqui embaixo, à esquerda, embaixo, ela foi pintada pelo Eliseu Visconti. Em cima, pela nossa artista de aquarelas, Sônia Cunha. E aqui, um olhar de como ela era há muitos anos atrás, pintada por Paulo Silva. Aqui os dizeres dela. Então, assim, são coisas importantes, referências importantes para a gente trabalhar. Personalidades da cultura. Então, nós temos o Senhor Granado, que nós vamos trabalhar nas redes de informação de sustentável, mundo sustentável lá para frente. Tem os historiadores Antônio Osíris Raal, João Oscar Vanderlei Pérez e doutor Ferradeira está aqui. Temos também, né, nosso montanhista famoso, Mozart Catão, o Arthur Dalmaço, quem sabe a história dele, porque muitas cidades trabalham artisticamente e artesanalmente também com pessoas que não eram daqui, que tiveram casa aqui e que fizeram feitos aqui. Então, a gente sabe, Arthur Dalmaço eu não sei, mas Ivan Lins, Mário de Andrade, disseram que Niemeyer também.
Essas casas todas deveriam ter uma placa na entrada, aqui morou tal pessoa, deveriam ser recuperadas. Isso tudo a gente tem que ter com o tempo, inclusive. Tem gente que sabe onde são essas casas. Agora, Mônica, o grande absurdo é que a casa do Eliseu Visconde, que fez o teto do Teatro Municipal, virou estacionamento do Brasas. Pois é. Demoliram a casa simplesmente para virar o estacionamento do Brasas. Não, é um absurdo. Demole-se mesmo. Não estava tombada, vamos tirar, porque ela é um horror. Realmente é um desinteresse. Quem não conhece, não ama. Por isso que a gente tem que trabalhar os valores culturais de uma cidade para a pessoa começar a amar. Porque senão ela deixa. É muito triste. Aqui, né? Então, na pintura, o Eliseu Visconde. Tangará, Mônica. Eu? O sítio Tangará também foi de um presidente. Vamos colocar, né? Sítio Costa Tangará. Silva? Oi? Costa e Silva? Eu acho que sim, mas a gente, em qualquer documento lá do Tangará, tem, eu confiro. E não tem essa placa dizendo lá, podia ter uma placa explicativa. Pois é, mas você sabe que a Elisa tentou, mas parece que a família não quer saber, a família brigou, a família dele, não sei, parecia que ela queria e parece que ela teve dificuldade e ela deixou de lado. Mas é isso, é desinteresse porque não se conhece, é muito triste. Tá? Aí nós temos o Mário Baldi, que foi fotógrafo e etnólogo, fez muitos trabalhos em cima de Teresópolis. Nós temos informações de teatro, música, dança, que a gente precisa levantar. Da literatura, a gente precisa também ter quem são nossos escritores, o que a gente pode trabalhar a partir deles, os nossos poetas. Aqui a história, né, de José de Alencar, que é a nossa amiga... Alô, não estou ouvindo, parece que a minha tela congelou. Eu vou andar para trás para ver. Andou? Voltou. Tá. Aqui nós temos a história de Ceci Peri, eu vou trazer para vocês a imagem, né? Alguns livros de Teresópolis. Nós já temos mais de 70, e há 2 anos foram lançados, nesses últimos 2 anos, mais uns 3, eu acho, viu? Vários livros sobre Teresópolis, e é importantíssimo a gente conhecer a história e trabalhar esses personagens. Aqui, ela fez para as crianças. A cidade de Teresa, Teresópolis, minha terra de luz e amor. Então, desse trecho que nós passamos, como é que está a inspiração de vocês? Alguém teve alguma? Porque eu tenho que seguir, que hoje ainda tem muito material. Anotem, tá bom? Então, vamos lá. Alguns exemplos de artesanato a partir da nossa rede, que agora é a cultural. Não é, eu errei ali, o coisa tem que consertar. Mozart Catão, aqui à esquerda, feito em amigurumi, né? Que ele era patrocinado pelo Banco BR. Banco não, Posto de Gasolina BR. Aqui, Ceci e Peri. Aqui nós temos só o Peri representado, mas a gente tem o Cacupê para representar, a gente tem o Curupira, a gente tem outras possibilidades para representar desta época também. Nós temos, né? Se existe boneco de Freud, boneco dos Beatles, aqui à direita no alto é Mozart Catão, de novo, já é um boneco existente. Né? Se nós temos esses bonecos, por que não fazemos os nossos? Quais são os nossos bonecos? A gente pode fazer a partir de ferro, de arame, com roupinhas. Isso aqui é tudo de Paraty, personagens que passaram por Paraty. Podemos fazer também, bem trabalhado, né? Silhuetas, com as nossas personalidades. Vejam
Em Olambra, isso eu acho uma tristeza. Eles copiaram o artesanato da Holanda. Né? Isso é pobreza mental, desculpa. Porque, assim, Olambra é a terra das flores. São Paulo a Olambra representa a venda de 90% das flores do estado de São Paulo e adjacentes. Poxa, pusesse uma flor no sapatinho, né? Pusesse alguma coisa que representasse nessa figura, nessa imagem holandesa, uma flor. É a cidade das flores, das plantações de flores. E aqui fizeram o sapatinho de Holanda. Bom, continuando, né? Temos mais ferro, mais histórias contadas. Olha aqui o bapuru contado em pano de prato. A gente não tem imagens de Terê que a gente pode contar em pano de prato? Histórias, quadros, festival de cinema que a gente teve aqui, né? Ou no próprio lápis, que são aquelas cabecinhas, ou o corpinho com cabecinha, ou pequenas esculturas. Né? Olha aqui, as cangas, com a história da Cora Coralina. Qual é o nosso hino? Quais são nossas poesias, os nossos poetas? A gente pode fazer cangas com eles. Né? A história aqui, a história da Mãe d'Água, o canto de Iemanjá. Tem várias possibilidades que podem valorizar as informações que a gente tem. Aqui, tanto dados culturais como arquitetura, em outros países são totalmente valorizados. Esses são ladrilhos, são azulejos, que contam as histórias da Espanha. Por que a gente não pode ter os nossos contando as nossas histórias? Ou em MDF, ou em azulejo, ou em qualquer material que a gente use a criatividade. Veja, aqui é biscuit, a gente pode ter outras formas de trabalho, mas são todas construções diversas que caracterizam um território. Nós já temos várias arquiteturas tombadas, a gente pode fazer tudo isso. Em Petrópolis, embaixo estão com saco plástico, mas são almofadas feitas com patrimônios de Petrópolis, né? E em cima é uma ecobag. Então, assim, a gente tem pouca coisa para mostrar para os outros. Aqui é de Silva Jardim, são todas ecobags, todos os prédios tombados. Aqui a gente tem, a Terezinha faz aqui em Teresópolis, ela fez muito para a nossa loja, porque as pessoas vinham procurar os nossos patrimônios e ela fez em biscuit, inclusive a Tereza Cristina. A Thelma, né, que fez o Castelinho e aqui a Igreja Santa Teresa, fez outros arquitetos. Aqui fui eu, mas aqui o meu não é sublimação, mas a arte é nossa. A arte é de designers amigos que eu fiz em grupo com eles. Mas a gente tem... E, olha, vocês não sabem o quanto a gente vendeu dessas peças. Elas saem e podem ser feitas também... Hoje em dia tem formas de se fazer que não precisa sublimar. Pode-se pintar com as canetinhas. Aqui, essa foi uma aluna nossa... Está todo mundo aí? Tá. Oba! Uma aluna nossa, a Elô, que fez um calendário, e em cada página do calendário, aqui à esquerda, tinha um patrimônio nosso. À direita, a Flávia fez essa brincadeira com a CBF em cima. E embaixo a gente viu por Teresópolis já essas plaquinhas com setas, que a gente pode ressignificar, reolhar, pode fazer releituras e fazer do nosso modo. Ó, aqui, então, só mostrando de novo, né? A Fonte Judite, no canto de cá, o trabalho da Luciene, que é fantástico, que ela fez da Igreja Santo Antônio. Aqui embaixo, como é o nome da nossa amiga? Aline, fez do sobrado Francisco Lippe.
Então, a gente vai trabalhando. Aqui é Silva Jardim de novo. Os mesmos patrimônios que a outra moça fez as bolsas, as ecobags, esse artesão aqui, ele fez... aqui à esquerda são fundos de latas de cerveja. E aí ele fez em miniatura cada patrimônio da cidade, também fez em lata pintada à esquerda e fez a palmeira pintada principal da centro da cidade também, em recuperação de material, em lata. Aqui, isso eu peguei no aeroporto, né? Hoje em dia já é carne de vaca, mas há 10 anos atrás, a representação dos nossos santos não tinha em aeroporto, e agora se leva para o mundo todo. Né? Por que nós não temos muita representação das nossas entidades, dos nossos santos, da nossa forma religiosa de ser em Teresópolis? Tem a Iemanjá, tem muitas possibilidades que a gente pode ter a nossa. Aqui foi meu marido que fez, né? Que é Santo Antônio de um lado e Nossa Senhora do outro em ferro. Também vendeu horrores na loja. Aqui também foi uma aluna que fez as entidades todas da Umbanda. Fez um trabalho muito delicado, muito bonito. Aqui a Raquel, que faz amigurumi, né? Ela fez Santo Antônio, fez Santa Teresa d'Ávila, fez vários outros santos, fez o terço, muito lindo todo o trabalho dela. Aqui já mostrei para vocês, à esquerda, Flávia fez a entidade da floresta no Parnasso, à direita, a outra Flávia, ela mesma, fez os agricultores de Poncã. E aqui no meio é a Verde Flora, é uma entidade lá de Silva Jardim, também representada em louça, em cerâmica. Aqui, né, nós que levamos para a loja, Dom Pedro e Tereza Cristina, também aí sou eu com a máscara na pandemia. Eles aqui, muito bonitinhos, todo turista vinha e sentava do lado deles para tirar foto. E ela, Tereza Cristina, agora voltou para o Rio para ser remaquiada. Lembra, a Lê, você queria maquiar ela? O artista que a criou veio aqui esse fim de semana e levou para maquiar, porque ela estava muito branquinha, passando mal, coitada. Aqui também a Raquel fez, Dom Pedro e Tereza Cristina. E aqui Ceci, Peri e Mozart Catão. Aqui são várias peças da Tereza Cristina. Aqui muito mais lápis para a gente ter referências. Aqui é um trabalho lindíssimo da Marta, também fez oficina conosco. Cada traço de lápis é um dos traços dos azulejos do Quiosque das Lendas. Então, ela foi lá, estudou os traços, voltou para casa, falou, como que eu vou passar isso? Isso a gente tem que contar, essas histórias, porque são vendáveis, são histórias maravilhosas nossas, são os traços do Quiosque das Lendas. E aí conta uma lenda e a pessoa leva o lápis e a história. Outros lápis de Teresópolis, aqui de novo o mico-leão dourado também em lápis. Aqui é no MAN, lá em São Paulo, mas olha, eles têm de tudo e nós podemos ter, olha, eles têm guarda-chuva, você tem trabalho artesanal que pode fazer num guarda-chuva, num lápis, numa vela, né? A gente tem o que trabalhar nessas peças e podemos trabalhar. Aqui, histórias sendo contadas em quadrinhos de madeira, histórias completas, que a gente pode contar histórias nossas. Aqui, eu peguei em São Paulo também, me diverti. A gente tem frases de Terê. Aliás, quando a Lê fez a oficina, a gente trabalhou um pouco essas frases. Eu me lembro só do e, né? Mas tem muita gente que levaria um MDF ou um azulejo brincando com e. Porque cada teresopolitano nativo que eu conheço fala e.
E aqui também mais uma história contada, vejam, olha, delicado, e é pintada a moça, e aí ela fez em 3 dimensões as bolas. Ela está contando uma história aqui, acho que ela está voando. Então, vamos lá. E aqui também, olha, nos pratinhos, tem as várias constelações, né, as constelações dos signos. Eu também peguei, porque, olha, foi uma capacidade a pessoa sair, né, da ideia de signos e criar uns lindos pratinhos, apoios, eu não sei que tudo eles são, será que são apoios de copos ou delicadíssimos, em dourado, muito lindo. Quer dizer, é a gente que cria, a gente que traz as peças para serem criadas. Alguém tem hora? Deixa eu dar uma olhada aqui. 16 horas. Ótimo. Então vamos em frente. Alguém quer falar alguma peça que já pensou? Agora não. Não? Então vamos em frente. Vamos anotando de tudo que a gente viu aqui, se tem alguma coisa que fala conosco e que a gente pode representar da nossa forma, nada parecido com eles, mas trabalhar da nossa forma, trabalhar a partir de nosso olhar. Nossa, quanta peça. Ok. Seguindo. Eu gosto, assim como eu gosto de falar de souvenirs, que todo artesão, artista pode ter um quadrinho de souvenir de Teresópolis, a gente também precisa pensar não só no turista, em quem quer presentear alguns amigos falando de Teresópolis, que é o souvenir, mas jogos e brinquedos, a partir da cultura local, porque a gente vai presentear as crianças. As crianças passam nos nossos estandes, nas nossas feiras. Então, só um olhar aqui para você ter em mente. Às vezes, um jogo e um brinquedo está fácil de você fazer no seu modo de trabalhar. Então, aqui a gente tem alguns à esquerda. Foi a Elô que fez um jogo da velha com a velha Tereza Cristina e o Dedo de Deus. E embaixo, um modelo com cachorrinhos, mas que é em madeira, que a gente pode fazer ou com a Tereza Cristina, ou com o Dedo de Deus, ou com 2 montanhas diferentes, ou com algum animal do Parnaso, alguma flor. Né? A gente pode fazer, as crianças vão amar. Aqui em cima, aquele joguinho das joaninhas, no meio, é um joguinho que eu trouxe de Portugal. No caso, são joaninhas, mas se a gente trabalha com madeira, com pedrinha, a gente pode fazer algum tipo de material com biscuit, com MDF, e pintar com algum representante da nossa história. Lá, à direita, no alto, foi a Raquel que fez. Ela fez uma história nesse jogo. Gente, é uma sacolinha que passa os momentos. A Embaúba é comida pela preguiça e esta comida pela onça pintada. E todas você põe no saquinho, é educativo, a criança aprende, né? Que a folha a preguiça come, que a onça pintada come a preguiça. Isso é muito interessante de trabalhar. E aqui embaixo, pela Aline, um outro joguinho da velha com CD, latinha e tampinha. Lacre de latinha e tampinha. Então, nós podemos criar um jogo da velha ao nosso perfil e ter também, além do souvenir, ter um jogo da velha. Ou um jogo da memória. No Parnaso, hoje em dia, eles puseram em recuperação esse painel é gigante, era uma delícia. Cada vez que eu fui com turista lá,
todo mundo brincava de fazer a memória nesse painel gigante. E aqui, à direita, a Elô também criou um jogo de memória com as peças da nossa fauna do Parnaso. Super gracioso, ela fez um trabalho, né, de sombra, de escuro, uma graça espetacular. Aqui temos também dominós. Que criança não gosta de dominó? Pode ser feito em feltro, pode ser feito em madeira, pode ser feito em papelão. Temos que pensar na nossa facilidade, o que está acessível para a gente. Aqui é a Marta, de novo, que foi espetacular. Ela pegou um jogo de tabuleiro mesmo, colocou todas as referências de patrimônio natural e artístico que a gente tem em Teresópolis, e eu joguei esse jogo com as crianças e eu me divertia, porque volta para o soberbo, vai para a casa da prefeitura, perde o ponto, vai para a igreja Santo Antônio. Assim as pessoas ficam conhecendo a nossa cidade. É muito gostoso isso. Outra forma que a gente pode trabalhar, essa esquerda aqui é só de referência, é do Pantanal, né? Vem tudo desmontado em madeira e você mesmo monta, ou a criança monta. À direita, a Elô fez com um tucano da nossa região, né? Ela fez também com a cartonagem dela. Aqui, um quebra-cabeça de ossadas. A gente pode fazer de animais extintos. Que tipo que a gente pode montar, né? Isso vem tudo desmontado e você vem com um manual e pode montar, mas é muito interessante. Aqui são os dedoches que você consegue lá no... Como chama? Das tartarugas, Sônia, que vocês foram? Projeto Tamar. Projeto Tamar. Projeto Tamar. Então, aqui, ó, com os dedoches, com bichos todos da água salgada do entorno das tartarugas. E também com as tartarugas. E a gente pode brincar e contar histórias do Projeto Tamar. No Projeto Tamar também, eles fizeram as Três Marias. Lembra aquele joguinho de saquinho? Quem é velho? De quem é 60 a mais, por exemplo. Eu joguei muito, eu era campeã. Eu adorava. Então, tá vendo? E tem a carinha do lado de fora da tartaruga, que a nossa pode ser a Tereza Cristina, o Dedo de Deus, ou a referência que você quiser dar. Aqui também é um outro joguinho, que é uma gangorrinha, que você joga as cabecinhas nos buracos. Quem poderiam ser as cabecinhas que a gente tem em Terê? Né? Ou cabeça de bichinho? Tudo a gente pode escolher. Aqui é um outro... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Caio. O Caio é maravilhoso. Cada peça que ele fez, ele conta uma história. E ele faz educativo, porque a criança vai aprender que se come, quais são os alimentos saudáveis. Aí ele faz todos os vegetais, ele faz tudo que deve ser comido. Qual é a história do nascimento até o crescimento da abelha, da borboleta? Que abelha? Da borboleta. Aqui em cima é da abelhinha. No meio é borboleta, ali à direita, como que é todo o processo né, da vida da abelha. Então, isso é lindo, são pequenas histórias que podem ser contadas ali em cima, elas são contadas no feltro. Ficou muito legal. Tem um monta-monta também. O que você pode pôr num monta-monta de madeira colorido? Tira, é a serra dos órgãos, faz a pessoa montar, né? A gente faz, quebra, não sei, cada um tem uma arte que lhe permite fazer os cortes. Podemos fazer um monta-monta com várias informações de Terê. E aqui eu brinco sempre, né? O cara a cara era uma alegria dos meus filhos aqui, mas que pode ser educativo com vários rostos de Teresópolis, ou vários bichos, ou várias flores. Então, isso é muito legal. Então, também aqui, ó, imaginem, pensem em algo que é fácil para vocês terem. Além do Dia da Criança, lógico, a criança sempre está junto com a mãe. Então, ela vai querer um presente, uma lembrança, um chaveiro, alguma coisa que você possa trazer.
Agora vamos falar um pouco de homens. Não falei que eu ia trazer o tema? Artesanato e souvenirs para homem. A gente vive achando mulheres querendo presentear os homens com artesanato. E é muito difícil. Uma caneca ou outra, um material ou outro, você consegue, mas também temos que pensar nos nossos estandes, na nossa região, algo que a gente possa ter para homens. Vamos passar rapidamente. Essas falas, tábuas ou placas, né? Essa aqui foi uma senhorinha que me entregou. Ela virou para mim nessa última feira, Brasilidade. Por favor, fica com esse imã. O meu marido recebeu de um amigo, meu marido já faleceu, eu sempre quis dar isso para uma artesã, porque eu sei que os homens gostam. Eu achei tão lindinha, né? E é verdade, né? Temos álcool em comum. Em que tipo de formato você pode brincar? Isso é um presente para homens. Também pode ser para mulheres, mas sem dúvida os homens vão gostar. Abridores de várias formas. Esse trabalho da Luciene. Não tente fazer todo mundo feliz. Você não é uma cerveja artesanal de Teresópolis. Olha que sacada. É uma brincadeira, mas é uma grande sacada. Você está valorizando o nosso. O que mais que tem de Teresópolis? Nosso vinho. O que mais que a gente tem? Várias outras cervejas, além da artesanal. Você pode dar o nome, né? Nas artesanais. É uma boa brincadeira. Lógico que a gente pode dar cachecóis e gorros, mas a gente tem que ter, se você trabalha com esse material, tem que ter os masculinos, né? Ou fazer de outros materiais, a gente tem que ter. Aqui, bonés, olha, aqui tem vários tipos de boné de tecido, de corino, de material de crochê, e assim a gente precisa lembrar. Outra coisa que eles adoram, aquela que fica vendendo, né? Mas é verdade, são apoiadores, porque as mulheres vivem reclamando que os homens sujam as mesas, estragam os lugares, e tem que ter apoiador quando vai fazer as bebidas, vai servir. A esquerda é também da Heloísa, ela fez um jogo completo de apoiadores com as montanhas. Mas olha que interessante, esse é madeira, e onde a madeira falhava, a resina. Também, esculturas decorativas. Pensa com o seu artesanato, com sua forma de trabalhar, o que você pode fazer que é algo decorativo, que tem esse perfil menos flor, menos, né? Menos feminino. Por exemplo, essas, né? Desenho do mundo, a bicicleta, um bicho, pá. Então, são coisas que a gente deve olhar com o nosso material. O que eu posso fazer para um homem? Os aventais, um avental de churrasco, avental de pizza, essas possibilidades também tem. Chaveiros com nós de barco, com porcas, com madeiras, são sempre coisas que a gente pode estar oferecendo. Velas para barba e para rosto, velas é ótimo. Sabonetes para barba e para rosto, eu já vi uma vela aqui. Né? Sempre os homens podem ser presenteados também. Marcadores de livros, né? Mais clássicos, madeira, machetaria, ou de animais, olha que graça aquele de gatos. Né? Quer dizer, nós temos materiais para pensar com a nossa própria técnica o que fazer também para poder presentear um homem. Quem trabalha com madeira e resina, fazendo essas tábuas, olha que lindo. Fazendo suporte para tablet de cozinha, com outros materiais além de madeira, livros e revistas também, apoiadores. A gente vendia muito bem, o André Costa fazia apoiadores de livro lá na loja, a gente super vendia. Aqui dos celulares e dos tablets, bandejas. Pano de prato para homem. Quem pensa isso? Nós precisamos pensar, porque muitas casas são de rapazes hoje em dia, muitos homens vão para a cozinha
E eles gostam de algumas cores um pouco mais com o perfil deles, nem tanta florzinha, nem tanto patinho. Luminárias, de várias formas a gente pode pensar, dependendo do trabalho que você faz. Porta-chaves, né? Eles também gostam. Então, jogos de dados decorativos, com o seu material, você consegue fazer alguma coisa que ele ponha na estante, perto do computador, que ele ponha na mesa? Né? Peso de porta, um terê feito grande. Aqui à esquerda é um peixe de ferro. Embaixo é para ser uma tartaruga, né? Um homem de ferro lendo à direita. O que a gente pode pensar para um homem? É muito importante a gente pensar também. Quando a gente faz um trabalho mais abstrato, existem telas que atraem mais homens. Vamos estudar isso também? Bom, eu quero saber agora de vocês, rapidamente, quem que achou o quê da curadoria, como é que foi a primeira impressão? Não consegui ler. Quem não conseguiu? Eu. Eu, Mônica? Sônia. Sônia, que pena. Mas eu vou ler hoje. Tá. Quem conseguiu ver? Conta pra gente. Eu achei legal, Mônica. Eu gostei do que eles falaram. A única coisa é que eu não... Peraí, deixa eu abrir a minha tela aqui. Eu vou sem tela. A única coisa é que eles falaram de amigurumi e eu não faço amigurumi. É que eu tive que fazer um gatinho para botar na rede, mas eu não faço, eu só fiz o gatinho para botar na rede. Aí deram ideia de amigurumi, não sei o quê. Eu falei, mas eu não faço. Eles acharam que você é uma expert em amigurumi. Não, eu não fiz, porque quando eu fui expor na feira, eu botei o Pikachu, que é um bichinho que meu filho me deu, que fica na minha cama. Eu falei, vou botar um bichinho ali para as pessoas verem que é um bichinho. Só que a criançada passava e queria pegar o Pikachu. Aí eu falei, não deu certo o Pikachu, vou fazer um gatinho. Aí eu procurei na internet como é que fazia a receita e fiz. Aí todo mundo falou, não, faz de bichinho, faz isso. Eu falei, não é assim. Não, então, a gente tem que deixar claro isso. A gente não deixou, desculpa. Não. Nossa. E